Bem, eu, mais uma vez, desejo um bom evento a todos, agradeço a participação dos presentes, agradeço a professora Aline, mais uma vez, e Cristiane, por terem aceito o convite, esse desafio para esse diálogo de hoje. Desejo a todos um excelente evento. Tá certo? Obrigada, Rosa. Obrigado, Cristiane, obrigado a todos. Obrigada, professora Rosa. Eu queria agradecer o convite, né? Agradecer o privilégio de poder, assim, trocar ideias e compartilhar principalmente com a professora Aline, né? Que é uma pessoa, assim, extremamente agradável da gente conversar. A gente tem trocado algumas figurinhas, né? Verdade. A gente tem trocado algumas figurinhas, assim, muito bom. E, assim, desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos, que aproveitem, né, esse momento, que é um momento, na verdade, que não é um momento, apesar de ser de formação, não é um momento formal, é um momento de aprendizagem, né? Isso. É aquele momento em que a gente troca informação e realmente cresce, amadurece e amplia nossos horizontes, né? Nossa forma de ver e rever nossa instituição, como ela funciona e por que ela precisa ter alguns parâmetros de qualidade, né? Para realmente ofertar aquilo que é o papel dela, que é o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade, né? Eu recebi uma orientação de fazer uma autodescrição, para mim é uma coisa inédita, eu não sei como é que eu vou me ver, mas eu vou dizer. Eu sou do sexo feminino, né? Sou uma mulher parda, cabelos na altura dos ombros. Estou numa sala que tem uma estante, né? Contendo livros atrás de mim. Esse é o espaço onde eu estou no momento, né? E nessa tarde a gente vai conversar, né? A gente vai ouvir a professora Aline. A professora Aline, ela tem como formação, ela é pedagoga de formação, é especialista em coordenação pedagógica, em psicopedagogia, é mestre em educação, doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará, e atualmente ela é docente, né, da IBTT do campus Belo Jardim, e atua, né, no curso de licenciatura em música, e coordena aqui no Instituto a avaliação de cursos da Pró-Reitoria de Ensino do nosso IFPE. Então, a professora Aline, ela vai conversar conosco, né, com o tema da palestra, Operacionalização Interna da Avaliação Virtual em Loco, os aspectos práticos, e nós vamos aprender com a professora Aline, né, quais são esses aspectos práticos que devem ser observados, e desde já agradecendo a presença dela e a presença de todos vocês. Então, professora Aline, a senhora fica com a palavra. Muito obrigada, Cristiane. Agradeço a acolhida, a breve introdução aí da temática. Desde já agradeço a todos os participantes e também ao convite da nossa querida CPA, né, para a participação nesse momento. É um movimento novo, Cristiane, que é avaliadora já do Basis há um bom tempo, sabe um anseio, né, que a comunidade tinha em alguns momentos da possibilidade de, por exemplo, dos documentos institucionais, né, dos documentos do curso serem disponibilizados para as comissões, né, de forma digital, para ser enviado digitalmente, e as pessoas às vezes não acatavam, porque a orientação é que os documentos estivessem, de fato, disponíveis de forma física, alguns deles acatavam em alguma medida, mas a maior parte a recomendação é que a gente disponibilizasse realmente. Então, agora, com a pandemia, né, houve uma grande necessidade, né, e uma busca também por parte das instituições, de que o INEP-MEC realizasse, né, um movimento no sentido de atender às demandas das instituições, principalmente daquelas que pretendiam abrir, né, credenciar instituições, ou abrir novos cursos vinculados ou não, enfim, que não tem autonomia para sua autorização, sobretudo. E aí, nesse movimento, foram atendidas algumas demandas, principalmente em termos de redução, né, da demanda do fluxo de avaliação, porque a gente tem uma portaria que se encontra em vigor desde 2 de outubro do ano passado, diante da pandemia, suspendendo os processos de renovação, de reconhecimento e
do próprio reconhecimento de cursos, né? E aí a gente tinha, e recredenciamento institucional também. E aí a gente tinha uma demanda já anterior de cursos em fluxo, e novos cursos que se mantiveram, né, entrando no sistema para avaliação e instituições também. E a partir desse ano, em abril, foram publicadas 2 portarias, uma portaria inicial, a 165, de abril de 2021, que estabelece uma nova modalidade de avaliação, que é a avaliação virtual, em loco, tanto de cursos quanto de instituição, para fins de autorização, e a portaria 183, do mesmo mês, no mesmo ano, que vai estabelecer, vai dispor sobre, né, o que a portaria 165 estabelece. Então, ela vai detalhar um pouco sobre esse processo, vai, vamos dizer assim, dar melhores instruções, sendo que, na prática, cada instituição é que vai ter que se adequar e vai ver quais são os melhores parâmetros, vai ter que se preparar, se programar para se adequar a essa modalidade. Nós ainda não passamos por ela e, por enquanto, a gente não tem previsão, porque essa portaria determina que as instituições que têm autonomia permanecem, de acordo com o decreto, né, 9.235 de 2017, com autorização para os cursos que elas já têm autonomia, e as instituições que não têm autonomia, que estão em maior fluxo passando por essas avaliações. Detalhe, são as avaliações que já se encontravam na fase INEP, né, que já tinham passado por todo o fluxo do processo, da análise, já tinha sido determinado que o INEP abrisse, né, a comissão e fosse para a visita. Então, tem uns requisitos, né, para que a visita nessa modalidade, ela também ocorra para as instituições que estão lá no sistema cadastrado, aguardando a avaliação. Então, eu vou pedir licença aqui para apresentar para vocês uma síntese com alguns destaques das 2 portarias e também falar um pouco a respeito dos instrumentos que foram disponibilizados para que a gente possa discutir. E à medida que vocês forem vendo, podem ir colocando as questões e quando juntarem algum bloco, eu acredito que as meninas vão interrompendo, porque eu não consigo visualizar, e aí vocês vão se colocando também para a gente fazer uma interlocução, certo? Bom, aqui, de forma breve, a gente vai tratar, né, dessa questão da avaliação em loco. No caso, eu trouxe da avaliação em loco de cursos por conta da especificidade da pró-reitoria, né, nesse caso do ensino com os cursos, mas a Cris, ela tem feito esse movimento, inclusive com a formação do BASIS, para a avaliação tanto de cursos quanto de instituição. Então, essa avaliação institucional, né, da qual a CPA também participa, uma novidade, e aí dá a importância da gente conhecer alguns padrões e alguns critérios que foram colocados, né, nessa nova legislação para os cursos e para as instituições. Então, à medida que a gente for discutindo, a Cris pode ampliar, trazer isso num sentido macro, né, institucional, ou a gente pode trazer também no âmbito dos cursos, quando for o caso, para as avaliações em cursos, tá certo? Então, a gente vai nesse sentido, e à medida que ela também for sentindo que precisa colocar alguma coisa, a gente vai dialogando durante esse momento. Sintam-se à vontade, tá certo? Bom, aqui é a portaria que eu citei inicialmente, né, a portaria 165 de abril, e ela realmente institui essa nova modalidade de avaliação, que é a avaliação externa virtual em loco, no âmbito das visitas por comissões de especialistas, né, do INEP, da SERES, e dentro do sistema dos sinais, né, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e das escolas de governo como um todo. Então, essa é a publicação dessa portaria, ela traz essa nova modalidade que antes não existia, e ela é resultante do período que a gente vive hoje, mediante o processo da pandemia, né, então houve uma necessidade de se criar uma saída, né, viável, possível, e por parte de alguns avaliadores já era pedido, né, que essas avaliações, se possível, fossem implementadas também, se não em todo, mas em parte, de forma virtual. Então, chega aí um momento do MEC atender a uma demanda, mas, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios, né, as limitações, por conta, principalmente, de adequações, de recursos, enfim. Aí a gente tem Pois não? Você já começou a compartilhar? Sim. Aí não está aparecendo para a gente, não. Tenta com na tela inteira. Desculpe.
aqui está dizendo, parar o compartilhamento, aí eu achei que estava compartilhando já. Perdão, viu, minha gente? Agora apareceu a janela, porque não estava aparecendo, estava aparecendo somente tela cheia, viu? Desculpem. Conseguem ver agora? Está carregando, agora sim. Certo, pronto. Não, eu vou só retomar aqui, desculpem, viu? A portaria 165, que a gente já colocou, né, que é a que institui, de fato, a avaliação externa virtual, em loco, tanto de curso como de IES, né, mas não para fins ainda de reconhecimento, nem de renovação de reconhecimento, e a portaria 168, que é a que vai dispor, né, sobre o que regulamenta a portaria 165. Ela vai dar mais detalhes, ela vai regulamentar, né, o que está disposto lá na 165, certo? A respeito dessas avaliações externas no âmbito dos sinais. E aí também foi publicado um guia de boas práticas de avaliação externa virtual em loco, né, para avaliadores e para a instituição dessa avaliação em loco, na modalidade virtual, e que visa orientar, né, acerca desses procedimentos, dessa avaliação externa virtual em loco, por parte do INEP e MEC. É interessante porque é um instrumento que a gente pode consultar, não sana todas as dúvidas, mas já é uma luz, né, no fim do túnel, já ajuda bastante, tá? Bom, aqui eu vou só citar alguns destaques dessa legislação, tá? O novo modelo de avaliação, né, modalidade virtual, é exclusivo para atos regulatórios de credenciamento e de autorização de cursos vinculados ao credenciamento institucional nesse primeiro momento. Então, não vai vir para um recredenciamento de instituição, de IES, nesse momento, não vai vir para um reconhecimento de curso, nem para uma renovação de reconhecimento. Então a gente pode ficar tranquilo, porque não é para a gente, por enquanto, né? Digamos, algumas instituições que já têm tempo, já têm vários cursos reconhecidos, ou estão com cursos para serem reconhecidos. Não, na verdade, a gente não sabe se pode haver uma modificação ou não, né, por parte do MEC, revogando a portaria que suspendeu essas avaliações para reconhecimento e renovação de reconhecimento ano passado, em outubro, né, diante aí da pandemia. A gente não sabe se houver melhora nos índices, né, de contaminação, enfim, se ela pode também modificar, e essa portaria incluir agora também esses outros atos autorizativos. Então, fica aí a gente de orelha meio em pé, né, para poder perceber e saber qual o movimento do MEC, né, o que é que vai acontecer, mas, por enquanto, ainda não são referentes a esses outros atos, só o credenciamento, né, e a autorização de cursos vinculados ao credenciamento, e principalmente das instituições privadas, né, que é o que mais ocorre. Os cursos de graduação previstos no artigo do Decreto 9.235, de 2017, na área de saúde, direito, né, não são avaliados nessa modalidade externa virtual, mesmo nesse momento, com essa portaria, é uma exceção. E aí o calendário regulatório do MEC permanece inalterado, assim como os instrumentos de avaliação utilizados, tanto para avaliação institucional, como para avaliação de cursos. Então, permanecem os instrumentos últimos de 2017, que é o que a gente vem trabalhando até hoje, e o calendário regulatório, que é aquele que estabelece os prazos para a entrada no sistema, para solicitação de abertura de cursos que a instituição não tem autonomia, para pedido de reconhecimento, para aumento de vagas, enfim, o calendário regulatório desse ano não sofreu modificações diante dessa legislação. E é importante, né, aquilo que eu coloquei, instrumentos de avaliação de cursos para renovação e reconhecimento não sofreu alterações, né, continua, o de 2017, em decorrência dessa modalidade nova aí de avaliação virtual em loco, a partir da publicação da portaria 165 e 183, estão mantidas as 3 dimensões da avaliação em loco para cursos, né, de graduação presencial e à distância, que é a organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial, infraestrutura, e não houve também mudanças no formulário eletrônico, né, o fluxo também processual continua o mesmo, referente à portaria 840 de 2018. Apenas a modalidade da avaliação é que se modificou, né, ela sai de presencial e passa a ser virtual. E aí você percebe que tem uma ênfase no uso das tecnologias, no uso dos recursos, né, tecnológicos, das ferramentas. Esse é o diferencial. É um pouco disso que a gente vai tratar por conta dessa especificidade da avaliação. E aí alguns destaques da portaria ainda, né? Essa avaliação externa virtual em loco, ela é definida como um ambiente de avaliação no qual poderão ser implementados procedimentos novos ou inovadores para
o aperfeiçoamento, né, e modernização das visitas para avaliação externa, tanto de IES como de cursos de graduação. Essa avaliação virtual, ela vai tratar da organização, né, do acompanhamento, supervisão, aliás, a avaliação externa, né, virtual, realizada por comissões avaliadoras em formato mediado por tecnologias. Então, a novidade é essa. A gente sabe que a ênfase será nessa interação, num ambiente específico, disponibilizado. Vai haver transferência de documentação num drive, que o INEP é quem disponibiliza. Toda a documentação só poderá ser disponibilizada nesse drive, né, nesse arquivo, nesse local disponibilizado no tempo previsto, né, pelo INEP, para que isso seja feito pela instituição, e qualquer forma de comunicação também, né, a avaliação nesse momento, ela vai ter o uso intensivo dessas tecnologias de informação e comunicação, e ela vai ter um certo rigor por parte do INEP, em termos de por quais canais, por quais ferramentas, né, vão ser disponibilizadas e vai ser feita essa interação. Então, não é a instituição que determina, é o INEP, e a gente estabelece, né, a partir das agendas, as pessoas que vão estar em contato com os avaliadores naquele momento, disponibiliza, e as salas, inclusive, são abertas pelo INEP, enviadas pelos avaliadores, e elas têm tempo para abrir e fechar as salas de reuniões. São ferramentas bem importantes, né, para favorecer essa interação durante os processos da visita virtual em loco, certo? E aí, alguns objetivos dessa avaliação virtual, no momento: manter o processo, né, o fluxo da avaliação externa, de cursos, tanto de curso como de instituição, mesmo nesse cenário que a gente está vivendo, né, de contingenciamento, de restrições sanitárias e barreiras, né, principalmente por conta da disseminação do novo coronavírus. E aí ela visa também agregar novas tecnologias para a organização, né, da avaliação externa, porque é como o Cris colocou no início, né, Cris? É um ensaio, a gente não sabe aí, as tentativas são nesse sentido, né, de que aí mais para frente possa haver uma mudança, quem sabe a inclusão de novos cursos que hoje não são avaliados ainda nessa modalidade, ou, de repente, agregar aí, né, uma outra modalidade de ato autorizativo que ainda não está sendo avaliado nessa modalidade. Pode ser que isso venha a ocorrer mais à frente. Então, visa também otimizar, né, a dedicação de integrantes do banco de avaliadores à interação com as IES, porque tem sido muito difícil, né, colocar esses avaliadores em jogo da forma presencial, principalmente nesse momento, e aí está havendo um pouco de dificuldade também para que essas comissões se efetuem e elas consigam realizar o seu trabalho. Então, a tentativa de aumentar também essa dedicação dos integrantes e otimizar a participação, aumentar também a eficiência da visita realizada pelas comissões, até porque tem lugares muito, muito distantes, né, e aí realmente é uma forma de tentativa de aumentar essa eficiência também da visita. Serão consideradas avaliações institucionais e de cursos de graduação que estão na fase INEP, para fim de avaliação virtual em loco. Então, as que ainda não estão nessa fase, não são consideradas nesse momento, dentro do fluxo do processo. Os atos de credenciamento institucional, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos estão suspensos, né, conforme a portaria 796 de 2 de outubro de 2020, e não sendo, então, objeto de avaliação, tá, certo? Enquanto durar a vigência dessa portaria. Foi a que eu falei no início aqui da nossa fala, que caso o INEP, né, compreenda que ela já pode ser revogada, a gente, é possível que os outros atos autorizativos de reconhecimento e renovação, de reconhecimento de cursos, né, de IES, possam entrar nessa modalidade daqui para o final do ano, a gente não sabe, pode ser que isso aconteça, tá certo? O fluxo processual estabelecido na portaria 840, como eu falei, né, não será impactado, os procedimentos estabelecidos para avaliação externa, elas continuam, né, continuam da mesma maneira, dá-se entrada dentro dos períodos estabelecidos no sistema EMEC, né, se preenche lá os formulários necessários, se anexa os documentos e o trâmite continua o mesmo, tá? É aquilo que a gente falou, né, não será impactado o fluxo processual, serão consideradas avaliações institucionais e de cursos na fase INEP, para avaliação virtual em loco. Nesse momento, os atos que estão sendo
levado em conta para avaliação virtual são apenas o credenciamento e autorização de cursos, e aqueles também vinculados ao credenciamento. Por enquanto, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos não estão incluídos nessa nova modalidade, principalmente porque eles estão suspensos, né, diante da vigência ainda da portaria de outubro do ano passado. Bom, o INEP, ele vai abrir canais seguros de videoconferência, né, eles vão disponibilizar as ferramentas, vão indicar quais são os tipos de equipamentos, né, que são necessários para que a instituição se adeque, né, para que haja essa interação. Essa avaliação, ela acontece conforme o que está planejado, o que está previsto, né, são várias avaliações que iniciaram, várias avaliações já ocorreram nessa modalidade, tanto de curso como de IES. O único meio oficial para a interação entre a instituição e a comissão é a sala segura de videoconferência, certo? Disponibilizada e designada a avaliação correspondente, e aí ele indica qual é a ferramenta, qual é a plataforma, tudo bem direitinho, né, para que não haja nenhum tipo de informação ali equivocada, e que tenha um canal único oficial. O INEP pode proceder, né, à gravação, o registro dessas interações entre os membros da comissão e a IES, porque eles estão num período também de teste, né, e aí às vezes você vê que os membros do próprio INEP, eles poderão acessar também essas salas para acompanhar a avaliação nessa modalidade, nesse início, é previsto, até porque eles estão também realizando estudos sobre a implementação dessa modalidade, tá certo? Até aí, tudo bem? Pronto, aí vem o que cabe à IES, que é aquele que a gente ia falar um pouco sobre a operacionalização desse processo. Semelhante ao que ocorria na avaliação presencial, né? Não vai mudar muito o que vai ser exigido por parte da instituição, o cronograma de reuniões, de atividades, né, nos dias da avaliação, isso permanece, não tem mudanças. Então, o que cabe à instituição nesse momento aí da avaliação virtual em loco de cursos? Organizar, né, todos os materiais, as evidências, que são muito importantes, como o Cristiano já bem colocou, né, que fundamentam a construção desses conceitos por parte do avaliador, né, organizar todos os materiais, os documentos, as evidências necessárias para a realização da avaliação, previamente, organizar as pessoas, os locais, para viabilizar a realização dessas reuniões, dessas entrevistas, né, tanto com as pessoas como com os grupos, porque o avaliador tem reunião com o coordenador do grupo, com o NDE, com a CPA, seja na visita em loco para avaliação do curso, seja na visita para reconhecimento ou renovação do credenciamento institucional, né? Então, você vê que tem vários momentos aí. Então, a importância de se organizar as pessoas e os locais. Detalhe, as pessoas devem estar na instituição de forma presencial no dia da avaliação. Aí as pessoas perguntam até, mas não é contraditório? É uma visita virtual e a gente tem que estar lá. Mas quem tem que garantir, né, essa condição de participação com segurança nesse momento, até os equipamentos, né, a internet e toda a condição para participação é a instituição, então aí tem que haver uma articulação, e exceções de participação, né, de pessoas em outro lugar só com autorização expressa do INEP, né, e aí a gente não tem visto muito, geralmente as pessoas têm que realmente estar disponíveis fisicamente, né, no prédio. Nos locais. Então, garantir também as condições tecnológicas, físicas e móveis para a verificação dessas condições da infraestrutura. Por quê? Porque antes era uma visita presencial às instalações, né, da instituição. E agora não. Agora, para uma aferição, uma verificação dessas condições da infraestrutura, vai ser necessário uma transmissão, né, ao vivo, por meio de recurso tecnológico, uma câmera, uma filmadora, enfim, um recurso que possa ser utilizado para que garanta ali, né, a transmissão direta para os avaliadores, né, dessas condições da infraestrutura. Então, acessar os ambientes, né, ter o georreferenciamento, a geolocalização, à medida que eles forem, você for passando, né, nos ambientes, mostrando, um narrando e o outro levando ali a câmera mostrando, geralmente dessa maneira, um roteiro previamente estabelecido, pode-se enviar a planta dos ambientes do prédio, né, com antecedência para os avaliadores, para que eles possam compreender qual vai ser o sentido daquele tour, né, qual será o mapa, né, vamos dizer ali, que ele vai ter que seguir o roteiro daquela visita. Então, alguns detalhes, algumas questões básicas que precisam ser
ter tomado providências que vão depender aí, vão impactar na qualidade da visita e no resultado da avaliação. Porque antes você tinha o olhar do avaliador, né, na dinâmica da instituição, no dia a dia, né, onde ele vai ter ali o recorte que ele achar, né, interessante para visualizar melhor, e na visita não, você vai delimitar, a partir desse tour virtual, o olhar do avaliador para determinados aspectos. Então, dá importância de você focar em elementos, né, que sejam, de fato, importantes, interessantes e de impacto sobre essa infraestrutura, né, as condições de acessibilidade, as questões dos laboratórios, dos espaços coletivos, né, enfim, você aí vai ter as salas de aula, você vai ter que ter uma dinâmica, né, bastante interessante para poder focar nessa apresentação e garantir que, durante esse percurso, tem um mínimo de falhas em termos do acesso da internet, todas as vezes que o avaliador pedir, né, que houver uma interrupção, ou ele, geralmente, quando fizer o tour, ele vai pedir para que você compartilhe a localização, né, online, naquele momento, para que ele possa verificar se o endereço que está posto lá do curso, né, da infraestrutura do prédio físico, das condições da oferta lá do curso, coincidem com o endereço cadastrado para aquele curso, para aquela instituição. Então, pode acontecer que, ao longo desse tour, você sobe de um pavimento para outro, né, e aí você tenha uma queda de internet, né, ele pode pedir novamente que você compartilhe a sua localização, até para se certificar que você continua no mesmo local, né, que está ali tudo transcorrendo como previsto. Então, as pessoas que estão na instituição também poderão acompanhar essa visita, desde que tenha condições de transmitir, né, em telões, em outras máquinas para o grupo, né, é uma coisa que vai depender muito aí da condição técnica da instituição, porque não é simples, não é fácil, né, e aí a agenda da visita, ela pode ser também adaptada, né, em comum acordo, como sempre em razão de algumas questões momentâneas, né, que possam ocorrer também disponibilidade de alguns recursos, mas uma indisponibilidade que não configure, né, a impossibilidade da realização da avaliação, né, desde que seja algo momentâneo. Então, vai depender aí também do acordo entre a instituição e os avaliadores, né, o ponto focal continua, ele que vai interagir mais, né, de forma mais efetiva com a instituição, com o articulador também na ponta, na instituição, que vai estar em contato com o PI, com a gestão, vai ser aquela pessoa que vai dinamizar o processo da avaliação para que transcorra, né, conforme deve ocorrer normalmente, né. E aí, aquilo que eu coloquei, no início de cada interação entre a instituição e a comissão, via videoconferência, em especial no momento de apresentação das instalações, o responsável pela IES na conferência, ele deverá apresentar à comissão compartilhamento de tela com a aplicação web em tempo real, com a geolocalização atual, né, oportunizando, então, a comissão garantir o quê? A transmissão da IES, né, que a transmissão da IES ocorra da localização do endereço constante no processo que embasa a avaliação externa. É só para ele certificar, né, que realmente, de fato, aquela transmissão ali, em tempo real, ela está ocorrendo dentro do que é estabelecido na localização que foi indicada no processo de avaliação para aquele curso ou para aquela instituição do sistema EMEC, tá? E a IES realizará também a apresentação de suas instalações e demais reuniões e compromissos estabelecidos em agenda, para entrevistas e verificações pertinentes à avaliação externa, por meio de quê? Da interação estabelecida via sala segura de videoconferência. Não vai ser um link que o campus vai passar, não vai ser uma transmissão né, online no YouTube, enfim, vai ser apenas por meio da sala segura de videoconferência, que os avaliadores irão repassar à instituição, e detalhe, só vai poder entrar nessas salas aquelas pessoas que estão previamente inscritas na listagem que foi enviada aos avaliadores quando da transmissão dos documentos. Por quê? Eles precisam ter a liberação, fazer a liberação daqueles professores, né, e daqueles técnicos, daqueles estudantes, dos membros que irão compor cada momento da avaliação, que precisam participar de determinadas reuniões para interação com os avaliadores. Então, precisa se colher também termos aí de liberação de imagem, que a pessoa abre mão também da sua gravação, enfim, tem todo um protocolo anterior, desde o chefe, né, maior da instituição, o representante maior, até cada um dos membros, né, seja o
membro externo da comunidade, da CPA, ou todos os membros que irão participar de cada reunião, precisam autorizar expressamente. Seus e-mails são enviados para os avaliadores e eles são autorizados a partir dessa assinatura, né, dessa liberação que também é feita e enviada para eles, né, os documentos. Detalhes, se a pessoa não fizer esse movimento anterior e quiser participar da reunião, no momento vai ser impossível, porque o avaliador ele vai se referir àquela lista que foi enviada previamente, entende? Então, tem que esses nomes constarem com um pouco de antecedência, e os documentos autorizativos também. Bom, documentos e comprovantes adicionais, né, a instrução processual, tudo que for preciso para embasar, né, os relatórios, a avaliação, deverão ser transmitidos pela IES, a comissão avaliadora, via sistema eletrônico determinado pelo IF, né, que é o FTP, se não me engano, que é um arquivo, um drive digital, né, para que as pessoas possam colocar ali todo o armazenamento, né, os arquivos são transferidos de forma, assim, sem alteração, do formato que a instituição coloca, né, no Drive, eles são transmitidos sem modificação, sem alteração, de forma segura para o INEP, e esse material é acessado pelo avaliador, apenas para fins de avaliação. Então, não deve ocorrer nenhum trânsito de arquivo, né, por outro meio, por outra fonte, por outro meio, de outra natureza, né, tudo que for ali repassado para os avaliadores tem que ser por meio desse sistema eletrônico determinado pelo INEP, tá? Não pode ser por outro. E aí eles vão determinar, vão dizer quando que isso vai ser aberto, o INEP sinaliza para a instituição que esse ambiente está disponível, e eles precisam colocar ali todas as informações, seja da instituição, os documentos institucionais, seja os documentos relacionados aos cursos e as pessoas. E aí pode-se colocar também roteiros, pode-se colocar mapas, né, pode-se colocar plantas da instituição, enfim, trilhas para que o avaliador possa se movimentar naquela documentação, né, ele possa saber onde encontrar aqueles documentos, de modo a facilitar o processo da avaliação, da visita, né, durante os dias da visita e os que antecedem, porque eles começam a ter contato com o material já com um pouco de tempo antes. Bom, a avaliação externa virtual em loco, ela vai vigorar aí no fluxo das avaliações externas de IES de cursos de graduação em caráter emergencial e temporário, pelo menos é o que diz ainda, né, a legislação, durante a vigência da Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, né, e durante esse estado de emergência de saúde pública, as eventuais visitas presenciais das comissões seguirão protocolos de biossegurança, né, para a realização das visitas externas presenciais no período da pandemia, que aí a gente, inclusive, vai receber uma visita semana que vem aqui para um curso de saúde, da área de saúde no Instituto, para o campus Abreu e Lima, e essa visita vai ser presencial, respeitando os protocolos de biossegurança para o momento que a gente vive, para a realização dessa visita externa em loco, na forma presencial. E aí, os servidores também os vários órgãos, né, dos setores da avaliação, poderão atuar como membros observadores da avaliação nesse processo, em interação, né, com a IES, com a comissão, na sala privativa da comissão. Então, não estranhe se, de repente, em algum momento, se ocorrer esse tipo de avaliação, também adentrarem ali servidores, né, do MEC, do INEP, como observadores, poderá ocorrer nesse início. Agora, alguns destaques da portaria 183. A gente prossegue ou a gente dá uma parada agora, nesse momento, e retoma alguns aspectos da 165? O que vocês preferem? Aline, deixa eu só vou, assim, colocar você colocou bem detalhadamente todas as coisas que são necessárias, né, para esse, vamos dizer assim, para criar todo o ambiente possível da avaliação. Uhum. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim, que é bem importante, e que às vezes passa um pouco... Não estou te ouvindo. Acho que deu uma travadinha. Agora? Consegue ouvir? Que é justamente a agenda de visita. A comissão, ela, através do ponto focal, né, o ponto focal é uma outra coisa também que eu queria fazer um destaque aqui, que é o seguinte: o ponto focal não é o chefe, ele é apenas
porque a gente pode ter essa ideia, né? Às vezes até dentro dos próprios avaliadores surge um pouquinho assim de dúvida. De vaidade, né? Então, dá umas crises assim, mas bom. O ponto focal é mais uma questão estratégica para organizar essa questão da comunicação, da comissão com a instituição, né? Então, imagina, são 3 pessoas quando é avaliação institucional e são 2 quando é avaliação de curso. Imagina que se todo mundo entra em contato com a instituição ao mesmo tempo, fica aquele ruído, né? Aquela confusão danada. Então, para uma questão de organização de procedimentos e tudo mais, o INEP, ele define de forma aleatória, né? O ponto focal é escolhido aleatoriamente. Agora, aquele que tem o perfil TI, que é o que eles chamam de perfil TI, é que, atualmente, todas as comissões, elas precisam, principalmente quando o credenciamento é AD, a gente precisa de alguém que tenha esse perfil de TI, porque quem não tem, fica difícil avaliar, principalmente as especificações de softwares, algumas questões assim mais específicas mesmo, que diz respeito a plataformas e tudo mais, que só o pessoal de TI realmente entende, né? Então, hoje o INEP, ele prioriza, inclusive se alguém, se faltar um componente, perfil TI, a comissão ela pode ser extinta na hora, mesmo que esteja às vésperas da visita, né? Da visita. Isso, até porque o momento exige, né, Cris? O momento está exigindo bastante, né? Isso mesmo. E aí, o que eu queria chamar a atenção da agenda é que, assim, veja, às vezes a gente passa batido. A instituição, ela recebe da comissão a proposta de agenda. Só que ela, às vezes, diz assim, eu concordo, mas não lê com detalhe, não presta atenção em horários, em algumas coisas. Aí, veja, a agenda, ela é negociável. Negociável, exato. Mas o contexto atual, algumas questões, elas são mais complicadas. Por exemplo, você falou muito bem de que a sala virtual ela é aberta e autorizada pelos membros da comissão, mas os membros da comissão também têm limitações. Tem então, sim. Porque, tipo assim, o INEP dá o start de abril, mas como a gente informou, é de tal hora, só vai ficar aberto naquele período. Então, fica difícil. Alguém atrasou, não sei o quê. É complicado, né? Então, não dá para prolongar, né, Cris? Isso. Por isso que a observação da agenda, ela é bem importante. Outra dica, assim, eu daria até como dica, sabe? Para quem vai ser avaliado. É tipo assim, a agenda, ela contém o horário, né? Um cronogramazinho do dia, do horário e atividade, né? Atividade. E também quem vai participar do quê? Isso. Por exemplo, se é a equipe gestora, se é o pessoal da área técnica, se são os docentes. Então, o NDE, se é o CPA, se é a NDE, o que compete a cada uma. Aí tem esse jogo aí, só que veja, é possível, uma coisa que eu acho que valeria muito a pena as instituições estarem atentas, é tipo assim, manda a agenda, mas é possível, depois da agenda, você colocar assim, observações importantes, e listar todos os documentos e tudo aquilo que você necessita, principalmente para gerar evidências, e aí baseado também no despacho saneador. Porque antes da gente chegar na avaliação, você tem acesso ao despacho. Tem acesso ao despacho, exato. E às vezes esse despacho, ele tem questões lá que são essenciais. Se a instituição não cumprir, ela não consegue atingir o objetivo, que é autorizar o curso, ou credenciar, ou renovar, né, ou fazer algum tipo de ato autorizativo. Então, eu acho que a instituição ela precisava ter esse cuidado de quando receber a agenda, ela concordar, né? E caso não venha isso, tipo, pedir à comissão, olha, o que vocês gostariam que a gente providenciasse além do padrão? Porque o padrão é o PPC, é o PDI, né? Que já está, inclusive, apensado no EMEC. Exato. Né? Isso aí já está lá. Agora, a gente vai usar o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivo, né? Isso. Que é um tipo de conexão que troca arquivos entre os computadores ligados na internet, só que de forma segura. Então, a gente tem um padrão de segurança, né? Existe uma proibição do INEP, dos avaliadores armazenarem esses arquivos nos seus drives. Isso, eu ia até colocar isso. A gente nem pode armazenar e assim, só pode consultar durante o período, porque assim, terminou a avaliação. A gente tem 5 dias úteis para fechar o relatório, né? E aí, depois que fecha esse relatório, aliás, 5 dias corridos para fechar o relatório, e quando fecha o relatório, ele precisa ser validado. Aí, novamente, a história do ponto focal. O ponto focal, ele é ele quem abre e fecha
o acesso para as pessoas que estão... Você colocou muito bem, né? É dado uma lista para a comissão, somente as pessoas que estão naquela lista que vão poder acessar as salas, exatamente. E a plataforma que vai ser utilizada é a da Microsoft Teams, né? Teams, é uma plataforma, assim, tipo... Eles escolheram, eu não sei explicar por quê, mas eu sinceramente, eu não gostei, sabe? A experiência... Ela também não se adapta bem a aparelhos da Apple, né? Isso, alguns problemas, né? Isso, exatamente. Tem essas questões. Eu, sinceramente, eu sou, assim, eu não gostei da interface dela. A gente não pode gravar nenhum tipo de reunião. Não, eu ia colocar isso agora. Não pode gravar, é proibido a gravação. Só o INEP, né? O INEP... Isso. Isso. E o INEP só vai poder gravar alguma coisa se antes ele solicitar a assinatura do termo, né, de visualização da imagem. Outra coisa também é o seguinte, esse tipo de gravação, ele pode ser mais quando se trata de você mostrar algum aspecto, porque você precisa, assim, a pessoa que está narrando, ela tem a voz, né, e ela pode ocasionalmente aparecer na imagem. Tipo assim, ela mostra, porque você tem que mostrar um ângulo de 360 graus, né? Você tem que mostrar todo o ambiente. O ambiente, isso. Fazer o giro, né? Isso, os detalhes do ambiente, equipamentos, mostrar especificação técnica, observar. Inclusive, por exemplo, você diz... e mostrar que tá, né? Isso, e ver que está funcionando. Por exemplo, você diz, olha, eu tenho aqui um equipamento, eu tenho um computador, tá, mas você tem que ligar o computador para saber, ele físico está ali, mas será que ele funciona? Você tem que mostrar. Eu tenho uma plataforma tal, mostra que você tem. A biblioteca. Semelhante a visita presencial, não é isso? Então, vão ser feitas simulações, né? Esse tour virtual, ele não é estático, ele vai ter uma interação com a comissão, com quem está fazendo o tour, inclusive esse tour, em qualquer momento, a comissão ela pode dizer assim, novamente, verifica aí as coordenadas geográficas, né? Pode usar, inclusive, o Google Maps, não há problema algum de usar o Google Maps. Eles falaram. Isso, então... o importante é que seja o mais fidedigno possível, e outra coisa interessante é mostrar, tipo, você vai entrar no laboratório, mostra a plaquinha do laboratório, se tem acessibilidade para Libras, alguma coisa, mostra isso aqui. Deixar os ambientes acesos, as portas abertas, os técnicos já nos locais, porque senão dificulta, né, o processo. E é isso que a gente chama de evidência. Porque às vezes a gente pensa assim, evidência é um negócio muito... Não, evidência é você mostrar que o que você tem realmente existe, mas realmente pode ser usado. Funciona, né? Está tudo ok, está nos conformes. Porque assim, você dizer que tem um computador e dizer as especificações técnicas, é fácil a gente conferir. Agora, ele funciona? Essa é a evidência. Então, tá, beleza. Então, tá funcionando direitinho, tá tudo certinho. Você diz que tem um software lá, cadê? Tem? Tá funcionando? Isso. Tá com a validade, né? Isso. Então, essas questões, assim, para a gente, no caso, se sensibilizar do que é uma evidência. Uma evidência nada mais é do que uma prova daquilo que você falou e que não vai poder ser obtida essa prova que não seja através desse contato. Então, assim, se não houver o contato com a instituição, você não tem como provar que aquilo ali, de fato, é verdade. Não é uma copia e cola. Inclusive, na hora em que é feito, no caso, o relatório, né, a justificativa dos conceitos e tudo mais, não se pode copiar, por exemplo, isso conseguiu o conceito tal, 5 por causa disso, repetindo o que está escrito ali. Não é. Você justifica, dá razões para que aquele conceito ele consiga ser validado. Então, são questões assim que a gente precisa ter. Então, a instituição ela tem que estar atenta. Outra coisa, sabe, que eu acho que é, assim, essencial. Você viu a agenda, se preparou para isso aí, cobra dos avaliadores o que é que eles precisam que você providencie com muita antecedência. Porque nesse formato virtual é muito complicado, sabe? Esse formato virtual, a organização ela tem que ser a chave de tudo. Exato. Aí você tem porque você não vai poder adicionar documentos lá no momento da visita. Não tem essa possibilidade. Tudo tem que estar pronto com antecedência e ser inserido no arquivo lá de transferência, na ferramenta, com antecedência, dentro do prazo, né?
Isso, uma coisa ou outra que for de uso, assim, por exemplo, se o avaliador ele precisar de mais alguma coisa, é possível você colocar no FTP, mas é importante, porque assim, o EMEC é que tem, por exemplo, o limite de prazo que a gente tem é para o PDI, são até 10 dias antes da avaliação, continua valendo isso. Para o PPC também. Para o PPC também, isso, PDI e PPC, né, que são aqueles norteadores. Aí, no caso dos outros, você tem o FTP, que você tem o drive do FTP, né, para poder você enviar a documentação. A documentação. Isso. Aí, o que seria o recomendável? Organizar por eixos de avaliação e, dentro dos eixos, colocar pastas. Exato. Porque a instituição e quanto mais organizado você for, melhor para o avaliador e melhor para você. Porque quando você precisa de uma coisa, você sabe onde ir buscar. É tipo um estante cheio de gavetinhas, né? Que você nomeia as gavetinhas, arruma direitinho, e aí você não se perde. E no final, não bate aquele desespero, né? Perdão aí pelos atropelos. Tá ótimo, Cris, fique à vontade. E compartilhar a sua experiência para a gente é sempre muito boa, viu? Muito bom esse momento. Nós tivemos essa oportunidade agora com a agenda de enfermagem, e eles colocaram exatamente isso que você informou, né? Daquilo que eles precisam, que é importante para eles, né, que não pode deixar de ser apresentado durante o momento da visita após a agenda. Então, eles falaram, ressaltaram a importância de tais e tais documentos estarem disponíveis, de tais e tais relatórios, de tais e tais ambientes estarem acessíveis, né, e com os equipamentos, a amostra, isso e isso. Relataram, assim, extra agenda, acho que umas 2 páginas ainda de necessidades, de pequenas exigências que vão ajudar justamente na construção dessas evidências. Eu achei bem interessante, foi bom. Isso não é um padrão, sabe? Cada comissão, ela tem uma dinâmica. Então, mas aí é bom que a gente fique com essa sensibilidade, porque se a comissão não faz isso, você pode solicitar. A gente vai lá e aciona, né, de algum modo. É interessante, sabe por quê? Porque, tipo assim, você ao mesmo tempo fica numa situação confortável, até porque você sabe para onde vai correr para buscar alguma coisa. E não vai ser naquele momento desesperador, né? No momento dos 2 dias, que é o único momento que tem, e às vezes é o único momento em que o avaliador solicita aquele material específico, né, aquele documento, aquela evidência. Isso. Uma coisa que a gente percebe também nas visitas, é que antes a gente tinha toda uma dinâmica de interação com os avaliadores, né, mesmo não podendo fazer nenhum tipo de, vamos dizer, de fala, né, específica sobre o relatório, sobre o conceito, né, nenhum tipo de barganha, isso nunca né, jamais pode ser possível fazer, mas a gente tinha um momento presencial que era bem interessante, né, Cris, isso a gente sente falta, né, nesse movimento, acho que é algo que vai fazer falta, porque essa interação também era muito, muito boa, né, era importante a gente... Ficou uma coisa muito mais fria, e ao mesmo tempo, assim, você fica muito restrito. A uma situação, você fica, de fato, engessado, né, porque, assim, você depende, a instituição, normalmente, ela fica um pouco ansiosa e temerosa. Verdade. Isso atrapalha um pouco. No contato pessoal, isso se dilui. Quebra um pouco. Isso se dilui, porque na hora que você está no presencial, até o fato de você dizer um bom dia, de você ter uma conversa além daquela conversa, tipo... Regular, tipo assim, uma conversa cultural, de um assunto qualquer que não tem nada a ver com avaliação, mas isso vai quebrando um pouco. Agora a gente tem aquela sensação de estar sendo vigiado o tempo todo, e que é horrível para o avaliador e é horrível para a instituição, porque parece que você olhou de lado, o INEP está ali com a lupa querendo pegar você, sei lá. Agora sim. E que é um movimento natural, né? A avaliação, a gente sabe que é um movimento que vai chegar, vai acontecer, e ela não é o dia da avaliação. A avaliação de curso, de instituição, é o dia a dia, né? Exatamente. O que fazer para a avaliação do curso da instituição? Não, já devia ter feito, né? É o dia a dia, é aquele zelo, é o cuidado, é a ação dia a dia, o constante, não é? E a palavra é organização, sabe? Uma instituição organizada, uma instituição que tem esses planejamentos, uma instituição que zela pela organização, ela não tem dificuldade. Ela não tem dificuldade, Uma dica também que eu ouvi de um pessoal foi do seguinte: manter um equipamento de scanner, né, impressora, de computadores, sei lá, de repente, no dia da avaliação, né, de base, 1 ou 2 computadores, ou uma sala, né, tipo assim,
um QG, né, para uma emergência. Então, tipo, o avaliador solicita que você acrescente algum ponto, alguma questão, avaliação, documento naquele momento que a instituição, de repente, tenha, mas não saiba muito, né, como fazer. Então, deixar pessoas, aparelhos, equipamentos, né, à mão, para que, quando houver essa necessidade, você também possa dispor com mais tranquilidade, para que não tenha tanta correria, né, no momento ali, digamos, de uma emergência. Foi uma dica que colocaram. Eu acho interessante porque você pode preparar, né, um ambiente também para socorrer no momento, né, mas mudou um pouco, né, mudou um pouco o foco. Posso dar continuidade aqui, Cris? Veja, a gente tem algumas perguntas, você prefere responder agora ou deixar um pouquinho para depois? Eu vou concluir esse aqui das portarias, e antes de entrar no outro que fala realmente de cada etapa, aí a gente faz outro bloco, pode ser? Ok. Pronto, Eu vou pedir licença para fechar minha câmera, porque meu computador, eu tenho medo que a qualquer momento ele trave aqui. Tranquilo, Cris, certo. É isso, né? Aí fala da atuação, né, desses avaliadores, do banco de avaliadores, que está prevista na portaria 165, essa portaria 183, ela vai especificar, né, qual o papel da IES, qual o papel dos avaliadores, enfim. A geolocalização, que vai ser muito determinante nesse processo, principalmente na questão das instalações, né, da infraestrutura. A IES, o endereço da IES ou do curso de graduação que está informado lá vai ser verificado por ferramenta de geolocalização indicada pelo INEP, né, a qualquer momento, sendo solicitado pelos avaliadores, né, da comissão. Vai ter que ter esse compartilhamento de tela por parte de quem está ali coordenando aquele trabalho, né, na instituição. E a gravação ou o registro permanente ou temporário, previsto na portaria 165, ocorrerão conforme previsto na lei de proteção de dados. Por isso que tem que haver autorização e também os avaliadores não ficam, né, de posse desse material. E aí, a atenção especial, né, as entrevistas dos discentes, docentes do corpo técnico administrativo não serão gravadas ou registradas, aquele que Cristiano já colocou. Todos aqueles que participarem das gravações ou registro deverão assinar os termos previstos nos anexos da lei, da legislação, que é o termo de autorização, de uso de imagem, o termo de renúncia de direito de gravação, e até o representante, né, legal da instituição deve também assinar e enviar com antecedência ao INEP esses anexos, né, eles são obrigatórios. O trânsito desses documentos, como o Cris já falou, vai ocorrer por meio do sistema eletrônico de videoconferência, por compartilhamento de tela e por qualquer ferramenta tecnológica, desde que disponibilizada pelo INEP, certo? Os procedimentos de operacionalização dessa avaliação virtual vão ter como base os já implementados na avaliação em loco presencial. Agora, claro, com as devidas adequações, né? E aí, defesa aos avaliadores mantém em sua posse quaisquer documentos que estão disponibilizados pela IES para avaliação, para a realização da avaliação, né, durante o período da avaliação. O período de visita terá duração mínima de 2 dias, né, continua da mesma maneira, sendo desconsiderados os prazos que previam dias de deslocamento, né, no caso das avaliações presenciais, porque agora não tem mais. E nas avaliações institucionais, mantém-se o mesmo período também para avaliação, só que dispensa-se os momentos do deslocamento da comissão. É vedada a realização de avaliação em loco, caso a comissão não esteja com todos os seus integrantes na sala virtual. Então, precisa que é para manter a questão da integridade, né, a isonomia, enfim, aí precisa que eles estejam também todos presentes na comissão para a realização da atividade da avaliação. E aí a gente tem os anexos, e tem o documento que eu falei, que é de boas práticas da avaliação virtual externa, que está disponível também para consulta, né, no INEP, MEC, que é um guia de boas práticas de avaliação externa virtual em loco, para avaliadores e para IES. E aí vocês podem ir lá e viajar, né, passear um pouquinho nesse documento sobre a preparação da avaliação, sobre o momento da realização dessa avaliação virtual e o pós-visita, né, o que é que acontece, o antes, o durante e o depois. É isso, pessoal. Aí, antes de a gente iniciar aqui o de fato, né, a gente tem um bloco aqui de questões que vocês podem colocar. Eu vou tirar aqui a apresentação para a gente dialogar um pouco. Temos as questões, Cris, nesse momento, alguma questão você gostaria de colocar? Tem, veja, algumas pessoas fizeram pergunta, né? A Luciana, ela perguntou se esse ano algum curso do IFPE vai passar por essa avaliação virtual. Veja, até o momento, a portaria 165, né, de abril de 2021, ela não fala de avaliação para reconhecimento nessa modalidade, nem renovação de reconhecimento de cursos.
e nem de recredenciamento institucional. Por enquanto, a gente só tem notícia de aplicação da aplicação dessa modalidade de avaliação externa virtual em loco para os casos de abertura de instituição superior, de nível superior, né, tanto presencial como EAD, e no caso de cursos que estão vinculados a essas aberturas de instituições, ou seja, cursos que estão atrelados a esse movimento de abertura das instituições. E aí, que as instituições não têm, geralmente, autonomia, ou que elas já abriram, mas não têm autonomia. Não é isso, Cris? Você que é avaliadora? Então, por enquanto, a gente não tem ainda notícia de que vai haver para uma renovação de reconhecimento de oferta institucional, né, tanto presencial como EAD, como é o nosso caso, que a gente já tem esse credenciamento, já houve um recredenciamento, a gente tem um prazo aí bem longo ainda, mas para cursos a gente tem, sim. Teria os cursos que a gente pediu o reconhecimento desde 2019, que estão na fila ali, né, no trâmite, tem os cursos que a gente pediu em 2020 e tem os cursos que a gente protocolou já agora, em 2021, e tem os que vão ser protocolados agora no meio de 2021, que é em agosto, nova janela do calendário regulatório para solicitação de reconhecimento. E tem o processo natural dos ciclos avaliativos que levam, né, os nossos cursos já reconhecidos, diante dos resultados, a passarem por processo de renovação da sua autorização de oferta, que é a renovação do reconhecimento. Mas esse processo, por enquanto, a gente não tem ainda cursos, né, previstos, pode ser que agora em agosto algum caia na linha, no pente fino, mas a gente tem o padrão decisório, que é uma nota que a gente tem de janeiro, uma nota técnica, se eu não me engano, que já definiu quais são os padrões, e pelo que a gente analisou, a gente não tem. E mesmo que houvesse avaliação prevista para esses cursos, elas não iriam ocorrer até então, por conta dessa portaria estar ainda em vigor, né, que está suspenso desde outubro, a visita para renovação e reconhecimento de cursos presenciais, né, e EAD. A gente não tem previsão até outubro de 2021, que foi o período de duração da suspensão da portaria de outubro de 2020, divulgada por um ano, né, a suspensão dessas visitas em loco por conta da pandemia, que aí não tinha nada a ver com a avaliação virtual. Nesse ano foi que apareceu a modalidade da visita virtual para sanar essa necessidade urgente que algumas instituições tinham de abrir e ofertar cursos e também de autorizar seus cursos novos, né? Ou seja, porque eles não têm autonomia como a gente para abrir cursos. Eles precisavam que o INEP fizesse algo para que elas tivessem garantido esse direito de abrir suas instituições e abrir seus cursos. No caso da gente que já está em funcionamento, que já tem cursos sendo avaliados, né, nos ciclos, e que pode colocar cursos para serem reconhecidos pelo MEC no tempo, né, do previsto entre os 50% e 75% da integralização da primeira turma, esse movimento de visita para reconhecimento e renovação ainda não está previsto para ocorrer, tá? Mas até outubro, muitas águas poderão rolar, e a gente não sabe se o INEP pode suspender essa portaria do ano passado, que suspendeu essas visitas, e, de repente, incluir esses atos autorizativos, né, que nos compete agora no momento, que é reconhecimento e renovação, também nessa lista de cursos a serem avaliados na forma virtual. É isso que pode acontecer, é a surpresa que poderá vir, né, é o fato, mas previsto, para esse momento, a gente não tem, na instituição, não. Aline, a Luciana, ela ainda continua perguntando se os coordenadores de curso e a gestão dos campings estão recebendo essas orientações da avaliação virtual. Sim, a gente teve o cuidado agora em maio, quando saiu, né, foi em abril, no início de maio, a gente fez um momento com os camping, com os coordenadores, com os gestores, e repassou também para o SOACIST, esse cuidado, chamou vários setores da reitoria, para que fosse feito uma comissão, junto com a Prodim, coordenando, para que houvesse uma preparação, né, um planejamento sistêmico para digamos, né, a realização dessas avaliações num curto prazo, se isso de fato ocorrer. Então, aí foi pensado, houve uma participação dos gestores nos campi de assessoria de comunicação, do pessoal de TI, né, dos próprios coordenadores de curso, enfim, a gente chamou, houve esse movimento, e aí se detectou algumas necessidades, né, algumas carências, algumas exigências,
campos que precisam melhorar sua internet, a questão dos equipamentos, e é bom que aí previamente isso vai ser colocado, porque também precisa-se em alguns momentos de recursos, né? Não se faz essa mudança sem se colocar no orçamento, se prever. Então, foi conversado, foi pensado já uma dinâmica de uma comissão institucional para que a gente pudesse dinamizar. E está sendo coordenada pela Prodim, um membro da Prodim, para esse movimento institucional. Os coordenadores, sim, já estão cientes desse material e dessa possibilidade, mas muitos ficaram receosos, né, e preocupados com sua condição a nível de campus também, né, de como que vai operacionalizar isso em alguns momentos, principalmente em relação ao tour virtual, né, porque a questão de transferir os documentos, você se organizar previamente, é até palpável, você, né, todo mundo faz isso numa visita presencial, mais ainda na virtual, mas o fato de você ter que, né, necessitar ali, estar atrelado ao uso de tecnologias e ao suporte, né, por exemplo, da internet, aí fica um pouco mais já complicado. Bom, são pendências que precisam ser sanadas, independente da visita virtual em loco, né, que está posto para a instituição. Isso. Tem uma pergunta aqui do Edson, que ele faz o seguinte: quando o campus vai ser avaliado externamente, a CPA ou outro órgão executa um treinamento a todos os membros do colegiado ou apenas os responsáveis da instituição que vai ser auditada? Geralmente, os avaliadores pedem para conversar com a CPA. Quando é uma avaliação institucional, eu já participei no IF, acho que em 2016, a gente foi, todo mundo foi intimado, a gente teve uma reunião lá, foi muito bom, por sinal. A gente fez uma reunião antes, mas só para falar o que a gente já fazia, porque não tem como você mudar todo um fluxo, um planejamento, um regimento, uma ação, né, ao longo do processo, certo? Eu ia pedir para você falar também, Rosinha. Depois eu vou falar uma outra coisa. A gente só coloca o que realmente já tem sido feito, até porque eles recebem esses relatórios, né, da CPA com antecedência, esses relatórios são enviados anualmente para o MEC, e eles têm acesso a esses relatórios. Então, quando eles vêm, seja para avaliação institucional, de curso, eles já estão de posse desses documentos e já acessaram esse material, né? Então, não tem mais o que a gente, né, ali é o retrato da instituição, realmente, é importante que a gente, né, só coloque qual é a dinâmica e como tem sido o papel da avaliação institucional, né, ao que ela tem servido naquele momento, que é o seu papel oficial. Muito obrigada. Podem contribuir, pessoal, fiquem à vontade. Professora Rosa, você não está com a palavra? Essa pergunta é boa, né, Rosa? Travou, Rosinha. Está sem som. Não estamos te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, querida. Bem, essa pergunta veio e eu já lembrei, né? Porque a gente costuma fazer sempre uma reunião com os membros que vão estar presentes. Vão estar presentes, isso. Vão estar presentes, para a gente alinhar o discurso. E a gente já tinha previsto isso, para a gente realizar online uma reunião antes da apresentação, né? A gente costuma fazer isso sempre, fizemos em fevereiro de 2018 com turismo, depois fizemos em 2020, né, com bacharelado em enfermagem e pesquisa. Isso, Rosa, isso. A gente vai para o campus e lá mesmo a gente faz a reunião previamente, né? Aí a gente alinha algumas questões, dúvidas que os membros têm, né? E em seguida a gente participa da reunião, né, Aline? Exato. Não tem muito mistério, não. Eles são... É bem tranquilo, é um movimento bem interessante. Aí, nessa visita do curso, Rosa determina, né, Rosa? Delega quem está mais possível de participar naquele momento, não é isso? Não é você quem tem determinado? Normalmente, a gente faz assim, a gente pede um representante por camp, né? Porque para a gente também não superlotar, né? E saber das questões logísticas e financeiras, né? Exato. Mas, dessa vez, por exemplo, como tem a questão do protocolo sanitário, né? E a gente conversou com o campus, então, a gente só pode levar 11 pessoas no máximo. Então, a gente saiu definindo algumas pessoas, né, do núcleo gestor, que tivessem, a gente utilizou como critério estar próximo aqui da região metropolitana para ficar mais fácil o deslocamento, né, porque a gente até também tem dificuldade com diária agora, muitos vão em carro próprio, né. E é também um estudante, né, porque interessante a gente ter uma representação estudantil. Mas a gente também faz, por exemplo, agora mesmo,
bacharelado em enfermagem, a gente se comunicou com o campus, pedindo para ele, logo quando a Aline repassou para a gente a agenda, entramos em contato com o diretor-geral do campus, e conversamos da possibilidade de a gente ir lá e conversar com eles. A Aline já estava lá numa reunião que é comum à Prodem, né, o papel dela na coordenação, já ir para uma reunião para orientar sobre a agenda, os preparativos, e a gente vai também, costuma fazer reunião com estudantes, principalmente, docentes e TAI, né? E a gente fala muito mais sobre a CPA mesmo, sobre o papel, o trabalho que desenvolve a CPA. A gente já faz isso independente da avaliação, mas durante a avaliação a gente vai e tem essa conversa novamente com a comunidade, né? Em Pesqueira a gente fez de manhã, quando a reunião da gente era à tarde também, fizemos essa reunião, e em turismo também fazemos sempre, tanto a reunião com a comunidade acadêmica, como a reunião com os membros da CPA que vão participar da reunião com a comissão. Né? Isso é comum. Obrigada, gente. Nada, Rosinha, isso mesmo. Muito obrigada pela colaboração aí no processo, viu? Tem sido ótimo. É isso, gente. Eu vou colocar aqui uma outra questão. A gente ainda tem algumas outras questões, Aline? Pode colocar. Posso adiantar? Pode. A gente tem mais 3 questões. Pode ser. Certo? Uma é de Margarete, né? Ela pergunta o seguinte: na visita aos laboratórios, por exemplo, cabe à instituição apresentar todos os aspectos importantes através, talvez, de um checklist, ou os avaliadores também tecem questões sobre o espaço e proporcionam que a equipe possa mostrar as evidências? Eu não entendi, o finalzinho só. Ela pergunta se a instituição vai apresentar, né, todos os aspectos dos laboratórios, e pode ser um checklist. Aí ela diz assim, pode ser um checklist, ou os avaliadores também tecem questões sobre o espaço e proporcionam que a equipe possa mostrar evidências. Se Margarete quiser explicar melhor, não sei se eu consegui entender, né, se ela quiser... Se ela quiser se colocar, será interessante. Isso. Olá, gente, boa tarde. Foi mais uma curiosidade mesmo em relação à própria dinâmica, né? Porque aí, fazendo um pouco paralelo com o presencial, quando os avaliadores eles seguem para determinados espaços, ele tem uma total autonomia para que eles possam verificar diferentes aspectos ali naquele espaço. E uma vez cabendo à instituição mostrar virtualmente aquele espaço, e aí talvez tenha a ver muito mais com essa prática, de como ela é desenvolvida. É comum o avaliador também fazer algumas perguntas sobre o espaço, ou a instituição ela precisaria estar extremamente atenta a todos os aspectos que devem ser mostrados daquele espaço específico. Margarete, pelo que eu compreendo, né, a gente não teve essa experiência ainda, a instituição, além de estar atenta a todas as possibilidades, né, necessidades que devem ser sanadas ali para que o ambiente, né, os recursos, os equipamentos sejam apresentados, sejam referidos, né, dentro do que é exigido numa visita presencial. Ele também tem que estar atento ao que a comissão coloca naquele momento. Por exemplo, se o avaliador vê um determinado equipamento e ele quiser, né, testar, por exemplo, se aquele equipamento está funcionando, ele pode solicitar, né, que aquele técnico ou que a pessoa que esteja narrando ela aproxime a câmera, ela ligue, ela acione algum mecanismo para que ele possa se certificar, né, que aqueles equipamentos, por exemplo, data show, né, que estão ali expostos, ele pode pedir, por gentileza, você podia, né, ligar esses aparelhos para a gente ver o funcionamento, esses notebooks, você pode testar, né, nesses terminais de computadores o acesso à internet, por gentileza, porque devem estar ligados, devem estar, né, como uma visita presencial. Então, além da instituição, né, prever já, se organizar para mostrar, né, com precisão, tudo o que precisa ser mostrado, como se fosse num momento presencial, claro que tem suas limitações, mas ela deve focar no que é essencial, que não pode deixar de ser colocado, ela também tem que abrir esse espaço para que o avaliador naturalmente se coloque, porque eles vão se colocar, né, eles vão perguntar, porque eles precisam disso para construir os seus conceitos, para gerar as evidências, né, precisam ser ditas para que eles gerem os conceitos. É isso, Cris? Isso, assim, na verdade, a visita, ela vai haver interação, né? Exato. E o avaliador, ele pode pedir, de repente, olha,
mostra mais aqui, mostra mais ali, perguntar mais detalhadamente. Na verdade, vai acontecer isso, só que a única diferença é que vai ser mediado pelo celular ou pelo computador, por qualquer instrumento que ele está levando ali, que possa ter essa interface, né, da comissão. Não é tipo assim, um tour apenas guiado, assim, vamos dizer, um tour como se fosse uma visita, um vídeo qualquer que ele vai fazer. É um tour direcionado. Isso. Né? Tem que ter um roteiro prévio. A gente sugere até, Margarete, que se façam algumas simulações antes, né? Para que a gente perceba onde é que tem ali lacunas, onde é que a gente não cobriu bem, onde é que ficou, né? Enfim, a gente tem mais coisas ali para mostrar e não foi, no vídeo não apareceu, o que é que precisa ser, né, adequado, ajustado, porque, de fato, vai impactar na avaliação, né? Precisa que o que tenha seja, de fato, bem mostrado e explicitado, né? Porque ali tem que ter uma narração, não pode ser só o vídeo. Isso. E uma coisa importante é, tipo assim, o acesso, né? Por exemplo, eu estou chegando no laboratório, como é que eu faço para chegar lá? O caminho de acesso, a porta de entrada. Porta, o horário. Tem na porta, está identificado, que tamanho que é, assim, porque é como se você pessoas, né? Você tem que dar o giro ali, mostrar todo o ambiente, né? Botar a câmera num tripé, estabilizar a imagem, né? Deixar ali possível do avaliador. Isso. É interessante que... Eu percebi, Cris, que eles pedem também para botar pessoas no ambiente para dar a noção de profundidade, né? Que a pessoa que esteja narrando, ela vá até o final do espaço, né? Para que perceba, que o avaliador perceba a profundidade, né? Ali do local, do espaço. Isso. É como se você tivesse uma escala, né? Um padrão de escala, para você ter uma noção de tamanho. Agora, é interessante que, assim, quem esteja fazendo a filmagem se coloque no lugar do avaliador. É como se ele fosse os olhos do avaliador. Os olhos do avaliador, exato. Então, assim, você vai incorporar o avaliador lá e vai pensar, olha, se eu fosse avaliar, eu iria ver o quê? Como? O que é que eu vou focar aqui? Isso. Por isso que é importante ler os instrumentos, para saber o que é que os instrumentos, eles fazem com que... O que é que você tem que focar para ser mais sensível? Porque às vezes a gente diz assim, ó, eu vou ver infraestrutura com relação à sala de aula. O próprio instrumento, ele vai te guiando sobre aquilo que é bom, ótimo e excelente. E regular. Então, esses parâmetros do bom, ótimo, excelente e regular, ele dá a você aquela noção de o que é que eu tenho que observar para ser um excelente. Eu tenho que olhar de cima, assim, do máximo para o mínimo, né? Eu tenho que pensar, eu quero o excelente. Então, se eu quero o excelente, onde é que eu vou buscar evidências para ser excelente? Exato. Eu tenho que ter tal coisa, então eu vou naquilo ali. Eu acho que a gente tem que criar esse hábito de olhar os instrumentos, né? Embora, porque assim, eles não são perfeitos, mas são os instrumentos que a gente tem para agora, exato. E quer a gente concorde ou não, é o que é utilizado para nos avaliar, né? Exato. Então, eu acho que o ideal era a gente olhar os conceitos de 5 para baixo, né? Então, eu penso no 5, que é o conceito máximo. O que é o 5? A gente orienta também, Cris. A gente preenche, inclusive, os formulários com essa noção. Isso. Então, quando eu penso no 5, aí o que é que eu tenho que ter para ter o 5? Aí, nesse momento, ó, se eu olho a infraestrutura, eu vou olhar o que é o excelente da infraestrutura. É aquilo ali, não está no 5. Então, eu vou ali, ó, observar, prestar atenção, porque esse é o raciocínio do avaliador. Quando a gente olha para uma coisa, a gente observa o critério 1, você tem tal coisa. O critério 2 é aquela tal coisa e mais alguma coisa. Exato. Então, é somativo, né? É somativo, é aditivo. Eu ia colocar isso exatamente, Cris, que você está falando. Não tem como a gente atingir um 5 se a gente não cumpre totalmente o que está previsto para um 2, um 3 e um 4. Eu falo 3, 4, porque 2 é insuficiente e 1 é insuficiente mesmo, né? Então, assim, 3 já é o satisfatório, né? O 4 é ótimo, e o 5, vamos dizer, excelente. Então, você não chega no 5, nessa lógica do instrumento, se você não cumprir com os critérios que estão previstos para cada um desses conceitos anteriores. Então, essa lógica aditiva, ela é muito importante. Então, você tem equipamentos de informática? Tem. Aí você vai adicionando. Aí, você tem equipamentos que possibilitem tais e tais questões, aí é um 5. Ou seja, o avaliador ele vai focar se esses instrumentos já, de fato, oferecem ou não essa condição do 5. Se não, ele já cai o critério para um 4, vamos por assim dizer. E assim ele vai reduzindo,
né? Isso. Então, a gente precisa, porque a gente conhecendo o instrumento, e quem vai narrar também é uma peça fundamental, viu, Cris, nesse processo. Porque tem que ser alguém que conheça a fundo a instituição, conheça a fundo, né, a infraestrutura do curso, da instituição, da IES, conheça a fundo a dinâmica, o PPC, porque senão você vai falar de algo desconhecido, e aí você vai passar por cima de pontos que são relevantes, né? Então, é importante, quem vai filmar, né, quem vai transmitir, para ter esse olhar focado no que é necessário mostrar. Por exemplo, você passou por tudo, mas não mostrou a acessibilidade do laboratório. Foi uma falha. Talvez o avaliador, como não viu, ele diga que não tenha, né, naquele momento, física, por exemplo. Então, é importante a gente ter um cuidado com quem vai, né, mostrar a imagem e com quem vai narrar os fatos ali. Você colocou uma coisa assim que eu queria só reforçar, que eu achei assim muito importante, que é assim, é importante colocar pessoas que saibam o que estão falando, porque como existem vários momentos de interação da comissão com diversos públicos da instituição, você pode ter uma contradição. Então, tipo assim, se você teve uma informação que uma pessoa não teve muita certeza, essa informação ela vai ser perguntada de outro jeito, de outra forma, para outro grupo. Durante o processo da visita, tem razão, Cris, tem razão, é verdade. Sempre há cruzamentos de informação. Por então, isso que tem essas conversas, essas consultas, essas análises documentais e essa, né, visita à infraestrutura. Perfeito. E assim, é justamente nessas contradições que a gente tem um certo olhar clínico que já percebe. Então, por exemplo, vamos imaginar que você não conhece bem aquilo ali, você foi colocado para estar naquele momento ali. Mas aí uma pergunta que é mais profunda da rotina daquele negócio ali, né? Por exemplo, você não é da biblioteca, você não é daquilo ali. Te colocaram lá. Se colocaram lá uma modelo para ser, né, apresentar a biblioteca, muito tchan. Mas aí você não sabe a rotina da biblioteca. E aí a comissão percebe a insegurança em algum aspecto, e na hora ela vai perguntar alguma coisa da rotina, e na rotina você vai pecar. Então, assim, é importante a gente ser verdadeiro. Você colocou uma coisa muito certa. Você colocou uma coisa muito certa. O curso ele é avaliado em 2 dias, a instituição é avaliada em 3, mas, na verdade, você cria toda uma condição durante muito tempo, não são naqueles 2 dias, nem naqueles 3 dias. Ali você só expressa o que você é. Né? Então, ter essa coisa, assim, esse zelo, esse cuidado para a gente escolher as pessoas, não é que as pessoas não saibam mais nem menos, mas para a gente não maquiar nada, para a gente ser o mais verdadeiro possível, agora ser excelência. Que ao menos domine aquele, vamos dizer, aquele campo e esteja vivendo o curso, vivendo a instituição, não é, Cris? Porque, de fato, vai ser preciso isso. Isso. Perfeito. Eu vou falar mais uma pergunta, né? Tem mais algumas perguntas aqui. É de Luciana, tem uma pergunta dela que é o seguinte: o IFPE está preparado para essa avaliação virtual em relação a equipamentos, internet e toda a infraestrutura? Ainda não. Pelo que a gente percebeu, houve uma ansiedade por parte de alguns setores, principalmente em relação à internet, né? E adequação mesmo, né, para essas mudanças, mas que, como eu respondi anteriormente, foi formada já uma comissão para trabalhar nesse sentido, nesse aspecto, inclusive na aquisição de alguns materiais, parece que alguns campings já têm a nível de drone, para imagens aéreas, né, porque também é possível você colocar vídeos curtos, imagens nesse documento que vai para transferência, né, nesses arquivos, porque se de algum modo você não conseguir garantir que alguma coisa seja vista, o avaliador tem algo a ver, né, não vai garantir 100%, mas vai ter algo lá, pelo menos, que assegure. Então, assim, a ideia é que a gente se organize, que também o pessoal de arte visual, de comunicação, eles se integrem a essas equipes, né, no momento da preparação para a visita em si. Isso é muito importante. Então, a gente está se adequando, viu, Luciana? Não temos tudo ainda à mão, não. É um movimento. Tem uma pergunta de Inês, que é: de onde a CPA participaria quando ela, sua sala, não está localizada no campus que vai ser avaliado por avaliação virtual? Ontem também me fizeram essa pergunta, a professora da palestra da tarde, né, e ela disse o seguinte, pela experiência que ela tem, se coloca pessoas, né, na sala e ela transmite, né, de onde está sendo colocado lá a visita e diz qual é a referência, porque consta também o local de funcionamento da CPA nos documentos, né, então não está se mentindo, a gente está falando a verdade.
E aí é possível também, da mesma forma que você mostra um laboratório, que você mostra um auditório, que você mostra uma sala de aula, que você mostra uma área de convivência, as instalações sanitárias, administrativas, né? Enfim, você também mostra a questão da CPA, né? Do funcionamento, local de funcionamento da CPA. O áudio sumiu, Aline. Foi, eu desliguei um pouquinho aqui, rapidinho, obrigada, desculpe. Vejam só, essa questão, ela é bem tranquila, né, não tem muito problema, até porque vai constar os endereços desses locais, né, ok, é isso. Tem uma última pergunta, que é do Evandro, que pergunta o seguinte: existe alguma exceção pelo MEC em relação ao tempo da agenda ser prorrogado, em razão de uma situação hipotética de queda longa de rede, de internet, na visita em loco virtual? Pelo que eu saiba até agora, não. É suspensa mesmo, se não tiver condições de aberta outra. Não é isso, Cristiane? Assim, como a agenda ela é flexível, o que pode acontecer, por exemplo, no momento de uma reunião, porque os momentos da queda de rede pode acontecer... Momentâneos, né, também, tem então, isso. De repente, são 2 dias para curso, 3 dias para instituição. Se cai a rede naquele momento, horário, né? Isso, pode se justificar, né? E aí ter uma possibilidade de negociar com a comissão e o INEP e abrir um outro espaço para essa reunião. Agora, sim, isso não invalida a avaliação, até porque você tem muitos momentos em que a comissão faz trabalhos internos. Então, a instituição, ela também precisa garantir, né, em alguns momentos específicos, né, que quais são os momentos específicos de interação? É aquele momento das reuniões diversas, né, as reuniões diversas, a questão do envio da documentação, isso pode acontecer em qualquer momento, está aberto o sistema, né, e no caso do tour, né? Então, são esses momentos que a gente precisa da internet, que a internet esteja funcionando, e aí, como são horários que podem ser, por isso que é interessante na agenda... Pico, né? Pode ser o pico de uso, né? Tem muita questão. Aí eu volto para a história da agenda. Normalmente, quando se pensa na avaliação, a gente concentra tudo que é reunião no início da avaliação. E deixa por final só o pepino que tem que resolver isso. Mas no início da avaliação, se concentra todo tipo de reunião possível. Por quê? Você ali já vai ser assim, se situando, né? Outra coisa, nenhum avaliador vai para uma avaliação às cegas. A gente tem um formulário preliminar, uma avaliação preliminar que a gente preenche, um formulário todinho, né? Que ele vai dando para a gente um norte de tudo que é a instituição. Então, a gente tem que ler o PPI, o PDI, a gente tem que ler o PPC, a gente tem que ir para a instituição... Relatório da CPA. Isso. A gente já vai se sabendo mais ou menos... A gente já tem uma noção, a gente já sabe as fragilidades e já sabe as potencialidades. Visita os sites institucionais. Isso, né? A gente não vai às cegas. Todo um tour antes também. Nenhum avaliador, ele vai às cegas, nenhum. Inclusive, é obrigatório, antes da ida, o preenchimento desse formulário e o envio para o INEP, porque o INEP tem que se certificar que você realmente... Você está ciente da avaliação, né? Exato. Perfeito, Cris. Muito bom. Temos mais alguma questão nesse sentido? Não tem nenhuma pergunta. Eu vou só passar aqui, se alguém tiver alguma dúvida ainda, a gente para em algum momento, mas vai ser algo bem, bem rápido, tá certo? Eu prometo. Okay. Eu sei que o pessoal já está adiantado, é porque são muitas questões mesmo que surgem nesse momento da visita, né, virtual. Conseguem visualizar? Sim. Pois é, e aí, como proceder em relação à avaliação virtual em loco, né? Qual será o passo a passo para essa realização dessa visita? Quais são os atores envolvidos? Como obter essas informações? Aí a gente diz que é uma adequação, uma adaptação, né, para a modalidade virtual, apenas na forma, o conteúdo continua o mesmo, até porque os instrumentos não mudaram, né? Começou agora em abril e eles têm previsão de mais de 5.000 visitas virtuais em loco. Não sei se vão conseguir, né? Os tipos de indicadores e evidências que Cris falou, documental, testemunhal e pericial. Né? Documental, aquela que o avaliador já vai estar entrando em contato com antecedência, mesmo antes do período da visita, que a IES transfere e que também ele tem acesso por meio de outros canais, né? Como, por exemplo, sites, enfim. Testemunhais, que vem aí das reuniões, das interações com o MDE, com o corpo docente, discente, CPA, equipe multiprofissional, quando é o caso EAD, multidisciplinar, coordenação de curso, e a pericial, que é de infraestrutura, quando ele vai atestar ali as condições, né, da infraestrutura para a oferta de qualidade.
E aí, como a gente deve disponibilizar, né, essa documentação referente à avaliação virtual em loco de graduação à comissão de avaliadores do INEP-MEC? Aquilo que Cris falou, né, via programa FTP, que é uma forma de transferência segura, né, de transferência para o servidor do INEP, via Drive virtual, todos os documentos com antecedência no período estabelecido, né, pelo INEP, e ele indica essa transferência aí de artigos de uma forma segura. Tem as evidências também em formato digital que você já pode colocar, né, nesse Drive. Toda a documentação deve ser entregue antes da visita, via transferência desses arquivos, né, preparar uma estrutura de diretórios, organizando todos os documentos, né, por indicadores, por categoria, como o Cris colocou, né, dentro das pastas, dentro das dimensões, indicando, né, principalmente quais são os documentos institucionais, quais são os documentos relacionados às dimensões da avaliação, e garantia de registro de todos os arquivos, né, e as respectivas pastas de armazenagem, pastas por arquivo. A transferência digital de arquivo para o provedor do INEP será via transferência de protocolo, né, esse sistema que é bem, vamos dizer, seguro, né, de todos os diretórios, de tudo que a gente tem nas nossas pastas, nos diretórios, não tem como essa arquitetura, né, ser mudada, vai ser exatamente igual ao que a gente transferir para o INEP, disponibilizar trilhas, roteiros, sumários para os avaliadores, para facilitar a navegação, né, e a busca por documentos nesses arquivos que vão ser disponibilizados, tá certo? Atentar para o volume dos arquivos, até porque a média tem sido 7 dias antes da visita, eles abrirem, né, para a inserção desses documentos, o Drive, e aí as instituições têm reclamado que tem sido pouco tempo, que é um processo lento para subir o documento, então, assim, é digitalizado e tem que ser com bastante antecedência, já tem que estar bem organizado para quando houver essa solicitação, a gente não demorar, né, para subir esses arquivos. E aí os documentos deverão ser digitalizados e organizados em pastas por dimensões, né, da avaliação, por indicadores, os documentos reservados em pastas, mesmo que se repitam em outras pastas, porque eles dizem respeito a outros indicadores, né, então se o documento, ele aparece mais de uma vez ali para evidenciar um determinado conceito, né, que precisa ser construído, então se disponibiliza, não tem problema, em mais de uma pasta, né, e também, se for possível, uma demonstração sintetizada da documentação, para o caso de os arquivos ficarem pesados, né, você poder também ter uma síntese desse material em algum arquivo. Todos os documentos originais em nuvem de armazenamento, ter esses documentos em nuvens originais, né, de armazenamento, os documentos originais, replicar em pastas digitais, as pastas físicas que já existem na instituição e no curso, todas identificadas e com nome, né, e indicador de avaliação relacionado. Os documentos são transferidos ao INEP com antecedência, via endereço disponibilizado, ver as indicações de tutoriais de acesso à plataforma no guia da avaliação virtual em loco do INEP, que é aquele que eu falei no início, né? Caso os avaliadores não encontrem algum documento, como o Cris falou, né, eles irão entrar em contato com o PI e irão solicitar via e-mail, né, onde poderão encontrar determinado documento. A instituição, então, vai fornecer, né, esse material e a comissão, né, a qualquer momento também poderá solicitar, e a instituição deve estar pronta para entregar aquilo com a agilidade do que foi solicitado para providenciar para avaliação. Os documentos do curso, as atas, etc., devem ter a coleta das assinaturas digitais, no caso desse momento que a gente tem vivido, né, quem já tem assinatura, né, normal, não tem problema, mas no caso de não ter, é importante nesse período você colher as assinaturas digitais, providenciar essa questão com antecedência, né, porque vão ter que ser disponibilizadas, já coletadas, né, nos momentos lá que o avaliador vai ter acesso a esses documentos. E o sistema para inserção desses documentos na IES é aberto pelo INEP em média 7 dias antes da visita, né, e aí a gente orienta também ter uma outra máquina, computadores, né, scanner, para digitalizar e subir esses equipamentos em mais de um local, né, no curso, na instituição, para que seja feito de forma mais rápida, né, para que a gente possa adicionar esses documentos de forma mais rápida, e se possível também, se for pedido no momento da avaliação, pela comissão. Preparar um sumário, um guia para as pastas, os diretórios dos arquivos que devem ser visitados pelos avaliadores, por cada indicador, verificar a necessidade de certificações digitais para alguns documentos da instituição, né, por exemplo, PDI, PPPI, coletar a assinatura digital dos membros do NDE, colegiado, atas, etc., como já foi dito. Aqui está o protocolo, né, de transferência de arquivos, que é utilizado, que é o FTP,
e aí a gente não teve como optar, foi uma decisão do INEP, né, a gente só vai acessar e realizar essa transferência segura, né, dos arquivos. Como será o ambiente de reunião, né, na modalidade da avaliação virtual em loco, de graduação? Não vai ser mais presencial, essa interação ela vai se dar, né, por interface aí das tecnologias e vai ocorrer da mesma maneira, só que por um outro canal, um outro meio. A ferramenta utilizada, como a Cris já falou, é a plataforma do Teams, da Microsoft, que é definido pelo INEP, né, pelo MEC. Os aparelhos, me parece que da Apple tem alguma incompatibilidade, eu não tenho certeza, não testei, né, e a dica é realizar testes, treinamentos do uso da ferramenta com todos os participantes antes, né, testar os aparelhos, os fones, as placas de vídeo, as câmeras, né, dos equipamentos da instituição, porque lá que vão estar as pessoas, né, e o usuário necessita também apenas do link para acessar a reunião, né, para que ele possa entrar na reunião. Porém, ele tem que estar com o Teams instalado e ter internet adequada, né, ele precisa disso. E ter também backups, né, por segurança dos arquivos que serão apresentados, além de um link de segurança, ou seja, se por acaso cair a bateria de quem está apresentando, etc., tem sempre alguém ali para dar continuidade àquilo que está sendo apresentado, numa reunião, por exemplo. Manter sempre as pessoas da equipe preparadas para dar suporte em todos os encontros, reuniões, né, para o caso de possíveis intercorrências, eventualidades, realizar treinamento prévio em relação à conduta e à postura durante as reuniões, ao uso de microfones desligados, as câmeras sempre abertas, a utilização de recursos de mão levantada para disciplinar as falas, né, quem aceita os participantes, como a gente já falou, né, na reunião são os avaliadores da comissão, né, e essas pessoas têm que constar na tabela, na relação do participante de cada reunião, de cada atividade que vai ser enviada antes, né, para o INEP, pela instituição, contendo o nome, o e-mail e o seu papel na reunião, ou seja, quem é aquele ator, né, ele é um docente, ele é um discente, ele é um gestor, tem que estar especificado, e ele, de posse desses dados, é que vão dar acesso aos participantes no ambiente da reunião, né. O grande interlocutor durante a realização da visita virtual são os PIs, né, junto com os avaliadores. Via WhatsApp, quando acabar, por exemplo, a reunião com o coordenador, né, a comissão vai indicar, né, para o PI que os professores, por exemplo, já podem acessar a sala, né, e assim por diante. E aí eles vão em diálogo constante com o ponto focal da comissão, tecendo esse movimento, né, em termos de construir os momentos adequados para essas interações ao longo dos dias da visita, tá certo? Todos os envolvidos na avaliação devem estar presentes na instituição de ensino durante a avaliação virtual em loco. O ambiente, como a gente falou, né, preparar uma lista de usuários que serão encaminhadas ao INEP, com os participantes de cada reunião, disponibilizar com antecedência, né, quem é o bibliotecário, quem é que faz parte da CPA, quem é o RA, o registro acadêmico, quem é o PI, quem faz parte do corpo técnico, enfim, fazer simulações, né, do processo com antecedência. Como a gente falou, o acesso à reunião só vai ser possível por meio da liberação por parte dos avaliadores, né. Tem a questão dos termos de autorização que precisam ser assinados e enviados previamente, porque caso precise gravar, já vai estar tudo garantido. O INEP enviará os links de acesso às salas de reunião para os avaliadores, e estes vão compartilhar com a IERS, né? Concluída a primeira reunião, dá sequência, como a gente falou, né? A partir da interlocução com o PI, do ponto focal com o PI. As salas de conferência abrem às 7 e fecham automaticamente às 20 horas, durante os 2 dias da visita virtual em loco ao curso. Essa dinâmica aí, eu acho que a Cris já deve ter experimentado por alguma pessoa também que ela conheça, e realmente tem um limite aí, né, estabelecido para acesso a essa sala em cada dia da visita, por isso que o atraso nas atividades gera um impacto na avaliação, né, tem que estar tudo funcionando e tudo em consonância aí com o roteiro. Aqui é a interface, né, para o acesso, a plataforma de acesso à ferramenta é o Teams, né, da Microsoft. E aí, há pessoas que gostam, há outros que não gostam, enfim, bem relativo, mas foi essa a opção, e as pessoas precisam tê-la, pelo menos no celular ou nas máquinas que vão acessar, né, para o dia do momento da visita lá. E aí, como será a visita, né, realizada a visita virtual, as instalações, a infraestrutura dos cursos, né, na modalidade da avaliação virtual em loco. Não muda muita coisa, apenas o recorte ali, o olhar, como o Cris bem disse, né, os olhos do avaliador vão ser de quem está guiando a câmera, né, e aí é importante atentar para a bateria, ter sempre um outro celular, né, carregado para disponibilizar, porque pode ser que haja, né, queda ali no momento que você está mostrando um ponto bem importante, né, naquele tour.
tem que explicar que se você vai, por exemplo, subir de um piso para o outro, vai haver uma quebrazinha ali por conta da internet, você vai precisar retomar, coisas simples, mas que né, podem ser ajustadas entre a comissão e as pessoas na instituição que estão ali na ponta, né, mostrando, narrando, e de preferência pessoas que conheçam bem, né, o ambiente e o funcionamento da instituição e do curso. Disponibilizar a planta ou croquis, né, do campus com a instalação do curso, dos prédios, se vertical, se horizontal, nas pastas digitais, né, com antecedência, antes da visita, antes de visitar o tour, você falar um pouco, apresentar uns 5, 10 minutinhos antes, certo, sobre essa estrutura, para os avaliadores, para um melhor entendimento, para um melhor conhecimento, apresentar essa planta, né, para que eles tenham uma melhor noção por onde que eles vão caminhar, né, mostrar esse trajeto, como Cris bem falou, não, eu vou deixar para abrir a câmera quando eu estiver dentro do laboratório. Não, você vai mostrando o acesso, né, você vai passando nos corredores, as pessoas vão estar lá, se for um momento presencial com todo mundo, não importa, né, tem que ter a dinâmica real do que está acontecendo, né, no tempo real. A apresentação do campo ou das instalações da instituição, curso de forma virtual em tempo real, será a forma de apresentar o nosso campus, infelizmente não vai ter outra, né, só assim, perguntar com antecedência para os avaliadores que tipos de documentos, de requisitos técnicos são necessários para a disponibilização das plantas ou croquis, né, se, por exemplo, eles querem que digam que tem os pontos de extintores, né, de combate a incêndio, o que é que eles necessitam que tem de acessibilidade para ficar mais fácil. Poderá também ter pequenos vídeos gravados dos ambientes, da infraestrutura, né, dos recursos do campus, e disponibilizado também no local de transferência de arquivos, né, mas não substitui o tour, tá? Informar que a mudança de andares, caso ocorra, né, poderá causar uma transição de rede, da internet, explicar sobre as possibilidades, e que isso não configura um problema técnico, né, que vai inviabilizar aquilo que Evandro colocou, né, a visita, mas que é um momento estanque que pode, de fato, ser retomado, né, a atividade normalmente. Ter um roteiro para a visita às instalações, né, e a infraestrutura, e disponibilizar isso à comissão. Ter também um narrador de apresentação da infraestrutura do campus, do curso, né, uma pessoa com propriedade para realizar essa apresentação, esclarecer dúvidas dos avaliadores. A sugestão é produzir também vídeos curtos, né, mostrando a parte externa do campus, né, o seu entorno, para contextualizar um pouco ali a região onde o campus, o curso está inserido. Se tiver condições de ter imagens aéreas também, né, com drones, mas é só uma possibilidade, a gente não está aqui colocando como, né, requisito. Orienta-se o curso também que uso de recursos tecnológicos, né, por exemplo, trena digital, estabilizador de imagem para celular, uso de drone para apresentação da infraestrutura do campus, enfim, disponibilizar todos os acessos de usuário às ferramentas utilizadas pelo curso, por exemplo, biblioteca, né, fazer uma senha para eles entrarem no sistema acadêmico, nas redes, né, alimentar o site da instituição com a maior quantidade de informações possíveis sobre o curso, porque é aquilo que Cris diz, nenhum avaliador vem às cegas, né, ele sempre vai fazer esse mergulho na instituição e no curso antes de chegar à instituição, e ele já vem com algumas questões que ele já, assim, fica um pouco mais atento, né, e ele vai procurar sanar essas dúvidas em loco, então é importante, tá certo? O tour virtual, as instalações do campo, é um momento, assim, que vai ser conduzido, né, quem estiver com celular, né, é que vai conduzir, através desse aparelho, né, todo o tour virtual, e vai, por exemplo, ser solicitado a ele dar um zoom, né, para ter melhor acesso a um detalhe de um recurso, de uma infraestrutura, de uma questão de acessibilidade, ou de um equipamento, ou uma especificação de um material. Primeiro se orienta que se mostre, né, todo o ambiente, que se dê um giro, né, e que se atente para os detalhes, né, para que tenha uma pessoa também, que esse narrador ele possa, ou um técnico, possa se deslocar no ambiente e mostrar a profundidade, né, a capacidade, para que dê uma noção de real também, para quem esteja vendo, né, vai ser pedido a qualquer momento, novamente, informação sobre a geolocalização dos avaliadores, né, principalmente se o sinal cair. Isso pode ser também via Google Maps, como o Cris colocou, né, ou outra ferramenta, né, desde que o celular, a imagem seja compartilhada em tempo real, tá certo? Ter um ou mais celular reservado, preparado para substituição em caso de término de bateria, né, para dar continuidade ao tour virtual. Ter o uso de estabilizador também de celular, né, ou tripé com cabo para celular, principalmente quando você chegar nos laboratórios, nos locais, mostrar a visão 360 graus, né, do ambiente, quando estabilizada a imagem, sempre de forma lenta,
porque isso pode trazer náusea para os avaliadores, né, principalmente para quem sofre de labirintite, senão fica um show de horrores, né, imagine aquela visão o tempo todo trêmula, balançando. Utilizar fones de ouvido, tá, para quem está narrando, para abafar o som externo, né, e assim você poder responder às dúvidas dos avaliadores ao longo do percurso, porque imagine você aqui narrando em um som externo, você querendo se fazer ouvir, né, e o avaliador querendo que você responda a uma questão. Então, é importante você ter, né, o isolamento ali, você tenha a fala dos avaliadores, né, conectada com você o tempo inteiro. Desafio, ter a competência de mostrar o funcionamento e a infraestrutura da instituição, do campus ou curso, tá? Verificar a placa de vídeo dos aparelhos, né, para ver se podem, de fato, ter o desempenho, né, que necessita, independente da rede. Necessário também verificar com antecedência, né, possíveis travamentos, onde é que tem locais de delay ali, né, onde tem, de fato, locais não cobertos de internet, no campus ou na instituição, para que a gente possa sanar previamente essas lacunas, né, e o tour ocorra da melhor forma possível. Criar roteiro para a visita, né, para o tour virtual, testar tudo antes, treinar com antecedência todo o tour virtual, realizar simulações. E na EAD, né, deixar os ambientes todos já organizados e aprendizagem disponíveis, as trilhas pedagógicas, as disciplinas, as aulas, essa possibilidade, né, de conversa com a equipe multidisciplinar e providenciar os acessos avaliadores aos ambientes com antecedência, porque eles vão entrar, né, fotografe, faça pequenos vídeos, mostre o que você tem e deixe também lá no material, né, dos documentos, porque é uma garantia. Vai que não possa ter sido visto algo, aí já tem alguma coisa garantida, mas o que vai ser avaliado é o momento da visita mesmo às instalações, tá? Fotografe, né, como a gente já falou. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Desculpe, minha gente, porque eu não consegui desligar aqui. Aline, eu vou aproveitar e vou despedir, vou só, assim, lembrar um pouquinho, porque algumas pessoas estão precisando já sair, né? Tranquilo. Então, só para a gente, como você não tem acesso aqui ao chat, né? Não. Aí algumas pessoas estão adorando, estão achando muito legal, mas, assim, estão tendo pena até de sair, né, com antecedência, assim... Tranquilo, a gente faz um outro momento, eu entendo, prolongar da hora, eu entendo, sem problema, viu? Eu agradeço a paciência. Pronto, vou finalizar aqui e voltar para a gente concluir, pode ser? Só vou fechar aqui. Sim, sim. Então, é isso, mostrar com calma, né, os ambientes, os laboratórios, a infraestrutura em geral, e rezar para a internet não cair. Focar nesses pontos aí, que é o que vai ser, né, base para avaliação, o que Cris colocou, que já é previsto nos instrumentos, e a gente não deve deixar de focar, de mostrar durante a visita, né, as instalações, que são os pontos de sempre. A seiva, equipamento de segurança, documentação acadêmica de estudante, equipamentos, acessibilidades, questão de proteção, né, segurança, enfim, é aquilo no geral, e se precisar dar zoom, dá o zoom, tá certo? Sempre manter a geolocalização disponível, né, e ter essa interlocução, manter um profissional de TI de comunicação sempre a postos, né, durante essa visita, que eu acho que vai ser muito importante, e realizar os testes, tá certo, pessoal? Acho que isso é básico. É isso, trazer mais pessoas para contribuir com a avaliação virtual em loco, né, porque vai precisar de uma equipe multiprofissional aí, preparar a instituição naturalmente para receber a visita, semelhante ao que ocorre nas visitas presenciais, tá certo? Então, ter esse cuidado, né, para que a gente não ache que, vai ser diferente porque a visita é virtual. Não, vai ocorrer tudo da mesma maneira. É isso, minha gente, os prazos são os mesmos, né, os períodos são os mesmos, as sugestões que a gente deu é essa, de ter os vídeos, né, para garantir, testar tudo com antecedência, garantir que as máquinas possam captar, né, todos os presentes no espaço, no momento da reunião, e o ponto forte é a transparência, a documentação, a transmissão, o contato gravado, enfim, né, não vai ser possível gravar as reuniões, mas você vai ter a interação, né, sempre registrada. É isso. Obrigada, e a gente foca depois em outro momento, tá bom? Até mais. A gente quer agradecer a professora Aline, né, pela excelente palestra, né, muita coisa nova e, assim, bem explicada, bem didático, perfeito, eu achei, assim, fantástico, foi um momento muito, assim, foi além de produtivo, aquele momento que a gente realmente precisa, né, assim, para se situar naquilo que, no contexto novo que nós estamos vivendo. Para finalizar, né, eu gostaria de agradecer algumas
fazer menção a algumas instituições que tiveram presente aqui, vários campings do IFPE, né, como de Afogados da Engazeira, Barreiros, Caruaru, Belo Jardim, Garanhuns, Igaraçu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Pesqueira, Recife, Vitória de Santo Antão, a coordenação da educação superior da Prodene, aos coordenadores de curso, a CPA da UFPE, as CPAs de Sergipe, de Patos na Paraíba, da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba, da UFRPE, do Piauí. Então, assim, nós tivemos um público, assim, bastante seletivo, né? Um público, assim, fantástico. Muito bom. Gostaria de agradecer a oportunidade de interagir. Muito bom encontrar, assim, ter esse momento de crescimento, né? A professora Rosa, gostaria de agradecer a todos, né, que fazem parte, assim, da organização do evento, fantástico, tudo que tem acontecido. E passo a palavra à professora Rosa, né, para encerrar esse momento, agradecendo mais uma vez pela presença de todos, né, e por essa oportunidade. Ok, eu agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Andresa, você gostaria de falar logo? Sim, o meu é mais rápido. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aí compartilhando, né, dos saberes, estudando junto com vocês, porque a gente que faz a formação está estudando junto e aproveitando as formações, né, que são brilhantes. Sempre, olha, a Rosa, ela tem uma maestria em coordenar essa CPA e articular os grupos, e foi muito bacana todo o evento, como foi organizado, o GT da comissão está de parabéns. A gente, nesse evento, fica assim mais no suporte, e sempre que precisarem, estaremos aqui, né, articuladamente com vocês, para as próximas formações, né, que a gente vai ter, os próximos ciclos, estaremos juntos e juntas aí. Então, que todos os outros que estão aqui presentes nesse ciclo, que sejam bem-vindos e bem-vindas nas próximas formações. As questões que foram colocadas da gravação, do material, o material de ontem a gente já enviou por e-mail através do Even, certo? Se alguém não recebeu, manda um e-mail e a gente reposta lá, a gente reenvia através do Even para todo mundo, caso a gente veja que tem mais de uma pessoa aí, né, também falando que não recebeu. Então, a gente deve reenviar por esses dias todo o material, por garantir aqueles que não receberam podem acessar, tá? E a gente tem até 30 dias para fazer as certificações, mas a Gilberte, ela é muito rápida nas certificações, então, com certeza, na próxima semana vocês já estarão recebendo, tá bom? É isso, um abraço, e agora, Rosa, pode finalizar aí, fica à vontade. Oi, gente. Antes que vocês vão saindo da reunião, eu gostaria que o máximo de pessoas que a gente pudesse alcançar com a câmera aberta para a gente fazer aquele registro. Eu fiz alguns, mas interessante se alguém mais quisesse comparecer aqui, a gente tirava uma foto com todos, né? Perfeito. Mais uma vez, agradecendo aí ao final desse evento, né, que foi bem sucedido, a participação foi muito boa, né, tanto com relação à frequência, quanto a participação nas questões, a avaliação do evento nos chats também foi muito boa, né, depois a gente pode ver com a Andresa, para a gente passar um formulário de avaliação, para a gente pensar os próximos, como é que a gente vai aprimorando, né, a partir da percepção de vocês, né? No próximo, quem sabe a gente amplia também a participação de palestrantes externos, né? Esse é o nosso primeiro, né? Nossa primeira iniciativa dessa natureza, né? Vamos ter outras, né? Tem gente já dizendo que fica com água na boca, então a gente já costuma fazer live, né? Mas a gente vai continuar fazendo esse ano mais algumas lives, agora segundo semestre, workshop, oficina, e aqueles que puderem ser abertos, a gente vai abrir e divulgar amplamente aí nos grupos, tá certo? Foi um prazer receber vocês todos, da CPA do IFPE, das CPAs de outras instituições, as questões, a participação foi muito rica, muito gratificante ter participado. Agradecer especialmente a professora Inês, né? A gente engatilhou tudo, mas ela conseguiu aí, durante as férias, organizar a equipe, juntamente com a Andresa, o GT de formação, né? Articular os palestrantes e elaborar
evento que realizamos com sucesso hoje. Então, gente, mais uma vez, obrigado, né, infelizmente, na parte da tarde, ou melhor, no Meet, a gente não teve os tios, né, vamos tentar superar essa fragilidade num próximo momento, né, nem sempre a gente tem a disponibilidade, mas a gente tem tentado avançar nesse aspecto também, agradecer a Tiago, Ora, que esteve com a gente, o pessoal da música lá de Belo Jardim, né? A coordenação de formação continuada, professora Joubert, professora Andresa, aos palestrantes todos, professora Aline, Cristiane, né? E quem mais, gente, que eu estou esquecendo, o pessoal da divulgação, os estudantes e os servidores, né, do GT de Comunicação, que fazem parte da CPA, que também ajudaram na divulgação, a elaboração dos cards. Eles estão aí a todo vapor, né, trabalhando em conjunto, em parceria com o GT de Formação. Então, obrigada a todos e a todas. Eu vou tirar mais uma foto, sorriam, aquele X agora. E Eita, a gente agradece mais uma vez e aguardamos vocês agora. Já aproveito para convidar na roda de diálogo, né, que a gente vai ter no dia 27, né, divulgar às 14 horas, que vai ter a participação do Instituto Federal do Mato Grosso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a mediação será minha nesse dia, né? E no dia 9 de agosto teremos o professor Assis também, numa palestra na roda de diálogo, né? Lá também é um evento aberto no EVEN, tá? E a gente tem também divulgado amplamente nas redes. Então, obrigada a todos e a todas, fiquem bem, né? Um bom descanso para vocês. Até mais. Obrigada, abraço, Cris. Muito obrigada aí pela parceria. Palmas para todos e todas. Obrigada a todos. Obrigada. Prazer, Aline, revê-la. Também, querida. Igualmente. Um abraço. Tchau.